Fala galera, beleza? Esse é o Psicologia Interativa e hoje nós vamos falar sobre o MBTI. Vamos falar especificamente sobre o INTJ. O INTJ é um dos 16 tipos do MBTI. Ele é um dos mais pesquisados e mais procurados, já que aparece por volta de 1 a 2% na população. Os INTJ são sempre tidos como aquelas personalidades das mais inteligentes, por isso são chamados de arquitetos ou mesmo cérebro-mestre. Pessoas com esse tipo de personalidade tendem a ser consideradas as mais inteligentes na sua área, geralmente. Essa personalidade, por outro lado, apesar de ser uma personalidade extremamente inteligente, ela possui um grande defeito, que é justamente o fato dela não ter muita habilidade social. Acontece que o INTJ, por ser tão inteligente, ele geralmente tem muita dificuldade nas suas interações. Isso acontece porque a sua objetividade é tão grande, mas tão grande, que os assuntos diários, as conversas fúteis, ditas fúteis, ou sentimentalismo, não tem espaço em sua vida. Porém, em detrimento de características prejudiciais no campo social, essa é uma personalidade que se destaca muito, mas muito mesmo, no meio acadêmico. É uma personalidade que se destaca em tudo que se propõe a fazer, mas geralmente ela se destaca mesmo no meio imaginativo, criativo e principalmente, mais ainda, no meio científico. Ele é aquele tipo que vai fazer da vida um jogo de xadrez. Tudo para ele estará sob os olhos críticos da observação, da análise e da abstração. O INTJ, geralmente, ele é o nerd da sala de aula, da família. Vai ser aquela pessoa que vai gostar muito de estudar e vai ter uma mente muito criativa. Dessa forma, a criatividade dele também pode aparecer na arte, principalmente quando se fala de desenhos, animes, séries e jogos. O INTJ vai se interessar muito por quebra-cabeças, sejam eles na área profissional ou por simples divertimento mesmo. Às vezes até mesmo na sua vida pessoal. Dependendo da pessoa, dependendo de uma característica social que ela tiver mais desenvolvida, ela vai ser possivelmente uma pessoa que vai adorar quebrar quebra-cabeças sociais. Por exemplo, se tornando então uma personalidade investigativa, como por exemplo o professor Moriarty de Sherlock Holmes. Os INTJs têm uma sede natural por conhecimento. Eles gostam de compartilhar o que sabem. Por isso podem ser encontrados em carreiras, tanto científicas como acadêmicas, sendo mesmo professores, não só pesquisadores. Durante a infância, por exemplo, o INTJ pode não entender muito bem uma ofensa do tipo quando é chamado de nerd. Mesmo que para as outras crianças ser nerd seja algo ruim, para ele será como se fosse um elogio, será como se fosse um reconhecimento do seu trabalho. Por isso, imaginar que ele se estresse ou se afaste de você por causa disso, não vai funcionar. O INTJ é aquele tipo que quebrará paradigmas. Ele vai questionar toda a estrutura se ele estiver determinado a entender para que cada coisa ali funcione. Ele não vai ser aquele tipo que vai ficar só na superfície. Ele é o tipo de pessoa profundo em suas relações e principalmente no seu trabalho. Por isso, tanta objetividade, por isso, tanta exigência consigo e com o mundo. Ou seja, conflitos aparentemente impossíveis de se entender, mas que têm algum viés lógico, são o tipo de coisa que o INTJ vai realmente adorar. Esse tipo de personalidade tem que acreditar que nada é impossível. Ou seja, se ele estiver focado em um objetivo, ninguém vai tirar da cabeça dele de que ele pode conseguir algo igual, superior talvez, ou perto daquilo que ele está almejando. Por serem tão exigentes consigo mesmo e com o mundo, eles acabam deixando de compartilhar certas emoções, participar de certos diálogos, e às vezes são muito exigentes com as outras pessoas. O Batman, por exemplo, ou mesmo o Piccolo de Dragon Ball Z. Quem já viu alguns desses personagens, ou mesmo o Dr. House, sabe que são sempre personagens difíceis de se lidar. Eles não costumam ter boas relações com as outras pessoas. Mas veja bem, isso não é uma regra. O Arnold Schwarzenegger, por exemplo, é considerado INTJ. Ele teve um desenvolvimento social tão bom que foi empresário, ator, político e alavancou o fisiculturismo, que é uma das coisas que abrange hoje pelo mundo todo, fazendo um nome e elevando os padrões dentro do seu esporte. INTJ, I de introversão, N de intuição, T de pensamento, J de julgamento. Personalidades que são introvertidas e são de julgamento ao mesmo tempo tendem a fazer planos mais bem elaborados. Isso pode acontecer com INTJ, com ISTJ, com INFJ, com ISFJ, por exemplo. Tirando o fato de ser introvertido e de julgamento, ou seja, uma pessoa que além de introvertida planeja muito tudo que vai fazer, ela é uma personalidade NT. NT aparece em todas as personalidades racionais. Personalidades que são intuitivas tendem a levar mais a imaginação em conta, ou seja, por si só serão personalidades menos práticas. E por último, a característica T, que significa thinking, de pensamento. Essa característica vai levar o INTJ a pensar sobre a sua intuição, ou seja, pensar sobre a sua criatividade. Mas como introvertido, pensará mais, e como é de julgamento, gostará de tomar uma decisão mais bem elaborada sobre aquele pensamento introvertido em cima de sua intuição.
Veja bem, não estou aqui delineando as funções do MBTI. Estou apenas explicando como que funciona o molde de pensamento de um INTJ. Toda personalidade tem a sua qualidade e o seu defeito. E dessa forma, valorizar a diferença como algo complementar. Somos sempre complementares. Não existe um ser humano perfeito ou outro imperfeito do ponto de vista dos 16 tipos. Existem apenas personalidades complementares. O teste psicológico faz com que você se reconheça, se entenda, se valorize e seja capaz de corrigir talvez aquele defeito que você já via em si, mas não entendia por que acontecia. Dessa forma, o MBTI não pode nem deve ser usado como uma forma de discriminação ou, por exemplo, de exaltação do próprio ego, do tipo, nossa, essa personalidade é a mais inteligente. Até porque existem muitas outras personalidades inteligentes e cada um pode adquirir o seu método numa sua linha de base para ir além daquilo que está previsto. O INTJ é apenas uma personalidade que tem em sua linha de base capacidades mais intelectivas. Isso não impede ele de ser extrovertido socialmente, não impede ele de ser sentimental, não impede ele de ter sua característica sensitiva um pouco desenvolvida, ou mesmo de planejar apenas o suficiente, ou seja, apenas objetivamente. Os INTJs são considerados os arquitetos ou então cérebro-mestres do MBTI. Dessa forma, quando o INTJ aparece com um personagem de ficção, ele geralmente é aquele personagem incompreendido, mas muito meticuloso. Personagens incompreendidos como o Loki de Vingadores ou o Light Yagami de Death Note. Entre os INTJs nós temos aqueles que são assertivos e aqueles que são turbulentos. Os assertivos são mais estáveis. Os turbulentos, por outro lado, são aqueles que têm um pouco mais de necessidade de melhoria. Ou seja, são aqueles INTJs que ainda buscam o aprimoramento. É isso aí, galera. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, gostam de falar sobre MBTI, gostam de INTJ, gostam de todo esse tipo de assunto, interage mesmo com as pessoas, com os programas, se inscreve no canal, dá um like aí e não perca, porque teremos muitos vídeos a respeito de todos os tipos, a respeito de enneagramas, o enneagrama do INTJ e muito mais. Então se inscreve no canal e nos aguarda. Teremos muito mais material em breve. Até mais!